O pastor que falava palavrão na igreja. Eu sou o irmão Pedro. Alguns até já arranjaram um apelido para mim, devido ao meu vacilo em um culto em uma linda igreja. A minha história não é digna de exemplo para seu ninguém, muito menos para os seguidores de Cristo. Bem, eu era, ou talvez ainda sou, aquele tipo de cristão que gosta de pregar sermões em livros da Bíblia, tais como o livro de Apocalipse e o livro do profeta Daniel. Isso porque ambos os livros tratam de assuntos futuros e curiosos, mas tenho uma fraqueza entre tantas outras. Parece que a pandemia da Covid-19 em 2020 a 2021 tem bagunçado a cabeça de muitos crentes, até a minha. Mas logo eu, conhecedor da Bíblia, pois é, não existe supercristão. No período da pandemia, eu não consegui esconder uma das minhas fraquezas e acabei soltando em pleno culto. Eu era o pregador da noite, o microfone estava em minhas mãos. A plateia era o povo bem arrumado e desejoso de ouvir a palavra bíblica para o seu coração. Em certo momento da minha pregação, eu fiquei empolgado e soltei um palavrão e tentei disfarçar dizendo glória a Deus, aleluia, mas já foi tarde demais. Os irmãos da igreja perceberam. A igreja estava cheia de servos de Deus. Alguns podem pensar, a máscara do pastor caiu em pleno culto. Outros dizem, o pastor falou palavrão no culto porque ele já está acostumado a falar palavrões em sua casa. Ainda outras pessoas podem pegar a Bíblia e me fazer engolir o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 45, onde diz que a boca fala do que está cheio o coração. Talvez eu poderia ser falso e tentar me justificar citando as coisas que vi acontecer com outros pastores e cantores gospel. Coisas como: pastor foi pego com amante no motel. Pastor indo pregar em congresso famoso cheio de droga. Pastor usando a maçonaria para ter vantagens. Pastor tomador de cerveja. Cantor gospel xingando em pleno culto. Porém, fato é, falar dos pecados dos outros não podem justificar os meus próprios erros. Bem, o que realmente aconteceu naquele culto, onde eu escorreguei com um palavrão diante do Senhor Jesus? Como eu falei, parece que a pandemia da Covid-19 bagunçou a cabeça de muitos crentes, inclusive pastores, ou talvez tenha servido para revelar o caráter de muitos cantores gospel e de muitos de nós cristãos. A falta de cultuar, pouca oração, pois muitas das nossas igrejas foram impedidas de terem seus cultos, tem facilitado para a velha natureza que está dentro de cada cristão. Foi o que aconteceu comigo. Podemos conhecer os ensinamentos dos 66 livros da Bíblia, mas se vacilarmos, as obras de nossa natureza carnal acabam de alguma maneira nos dominando. Talvez
Daqui para frente, eu serei lembrado como o pastor que falou palavrão no culto. Mas, daqui em diante, eu lutarei para seguir o que Jesus ensinou em relação às palavras da minha boca. Diz assim o Senhor Jesus Cristo para os crentes que falam palavrões e outras palavras inúteis diante de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Para mim, esses ensinamentos são como uma brasa viva que o anjo levou e tocou nos lábios impuros do profeta Isaías, lá no capítulo 6. Por isso, vou fazer o que está escrito em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Talvez você queira saber qual foi o palavrão que eu falei naquele culto. Na verdade, a palavra que falei é um termo da língua portuguesa usado para designar o membro viril masculino. Mas não vou falar novamente aquela palavra, pois não quero continuar sendo chamado de pastor boca suja. Falar para você o palavrão é repetir o mesmo erro. Então, prefiro fazer daqui para frente como o apóstolo Paulo fazia, quando ele disse em Filipenses 3:13: Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Daqui para frente, desejo que a minha oração seja a do salmista, quando ele diz, lá no Salmo 141:3: Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19:14. Infelizmente, devo concluir afirmando que quem fala palavrão dentro de uma igreja também fala palavrões em sua casa e até quando estão com seus amigos. Meu desejo é que o Senhor purifique os lábios e as mentes dos cristãos faladores de palavrões e contadores de piadas.